Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Quero convidar todos a continuarmos a meditarmos no Sermão do Monte, onde estamos usando o texto base, o livro segundo escreveu São Mateus, do início do capítulo número 5 até o final do capítulo de número 7. Iremos ler apenas um versículo que se encontra no capítulo de número 1, o qual nos diz o seguinte, a palavra de Deus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não terei galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Hoje nós chegamos no capítulo de número 6, aonde basicamente do versículo 1 até o versículo de número 18, Deus faz questão de nos mostrar como é o ser humano e quais são as suas ações motivadoras em fazer o bem muitas e muitas vezes. No entanto, o propósito de Deus não é o de nos desprezarmos, mas o de nos fazermos compreendermos que não devemos sermos moldados segundo os conceitos do mundo, mas sim segundo o caráter de Cristo Jesus. Portanto, as nossas formas de sermos e as nossas muitas ações que praticamos devem sempre estar voltadas para glorificar a Deus. Caso contrário, as nossas muitas ações benéficas que praticamos, que até poderia ser positiva para nós, acaba sendo negativa, e não pelos atos em si, mas sim pelas causas motivadoras que nos levaram ou nos leva a praticar tais atos. Deus até nos ordena que façamos o bem, socorremos os necessitados, oramos e jejuamos, mas não com o propósito de receber algo em troca, de nos promovermos, de vangloriarmos, como é costume de muitos, também era costume dos publicanos e fariseus daquela época, mas sim com um coração amoroso, misericordioso e grato a Deus pelos seus atos, pelos seus benefícios em favor a cada um de nós. Todos nós sabemos que o ser humano gosta de status, destaque, holofotes, pedestal, aplausos, elogio. Tudo isso tem massageado o seu ego, trazendo-lhe uma falsa sensação que ele é merecedor de toda essa honra, de todo esse elogio, de todos esses aplausos. O que mais me entristece é que muitos de nós tantos temos procurado esses destaques humanos, como também temos concordado ou aceitado a quem assim procede. Não querendo enxergar o perigo que estamos correndo de nos distanciarmos do senhorio de Cristo por consequência da vaidade do nosso coração pecaminoso. Com isso, estamos pecando 3 vezes diante do Senhor. Estamos cometendo o pecado da prática, por praticarmos tal ação. Estamos cometendo o pecado da omissão, que é aquele pecado que você sabe que o outro está errado, mas prefere ficar calado para que ninguém o questione. E também o pecado da conveniência, que é aquele pecado que não é você que está praticando, que não é você que está ficando calado, mas é você que está aplaudindo a quem está cometendo o erro. Com tudo isso, meus irmãos, nós como cristãos devemos compreender que Deus não dá a sua glória a homem nenhum e que todas as nossas vidas devem ser unicamente para a glória e louvor do seu nome. Portanto, quer pensamos ou façamos qualquer coisa, que seja tudo isso para exaltação e honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos iludemos com os aplausos, com o elogio, pois esses alicerces são como areia. A qualquer momento vem o vento, a qualquer momento vem a chuva, e tudo isso vai ao chão. Mas que nos firmemos
na graça e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estaremos seguros. E não só nessa vida, como também em toda a eternidade. Não era isso que os escribas e fariseus almejavam, nem tampouco era isso que eles pensavam. Mas o que atraía o seu coração era de fato o reconhecimento, os aplausos, os elogios, como se Deus desse a ele essa autonomia, essa capacidade de realizar algo ao ponto de ele, o ser humano, ser exaltado no lugar de Deus. Não, meus irmãos. Não é esse o contexto de vida que Deus quer para cada um de nós. Mas que cada um de nós façamos o bem, mas com a nossa consciência tranquila e transparente, reconhecendo que nós devemos cada vez mais nos examinarmos e negarmos aos nossos desejos carnais e nos sujeitarmos ao senhorio de Cristo, reconhecendo que tudo que temos e que somos provém dele e não nós. Se eu sou o que sou, se você é o que é, se eu faço o que faço, se você faz o que faz, isso não é mérito meu nem seu, mas de Deus. A graça é dele sobre cada um de nós. Não há em mim merecimento algum de aplauso ou elogio, mas em mim há a alegria em exercermos, como diz o nosso irmão João. Que importa que eu diminua e que ele cresça. Mas para isso é necessário que nós o reconheçamos como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. E passamos assim a glorificar a Deus, não só com as nossas palavras, mas também com as nossas ações, com as nossas obras. Que Deus continue derramando a sua graça sobre cada um de nós e nos iluminando, para que nós não venhamos a nos apegar a essas coisas passageiras, mudando a esses elogios fictícios, que só nos leva a pecarmos contra o Senhor, mas que damos toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.